Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. É uma alegria estar de volta com vocês, caros ouvintes da cidade de Balsas, das cidades circunvizinhas e também da zona rural que acompanha a nossa programação. Saudação especial a todos vocês. Hoje nós temos dois convidados aqui no nosso programa para batermos um papo dentro do tema saúde mental, abordando acima de tudo o impacto das redes sociais, em especial a internet, na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Boa noite, Dr. Péricles, que é psicólogo, né? Peço a ele que se apresente. Boa noite, Dr. Hernando, que é professor do IFMA, São Raimundo das Mangabeiras, está aqui conosco e também vai se apresentar. Boa noite, Padre Aires, boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Boa Notícia. Gostaria também de saudar o Hernando, que está aqui, né, com o qual iremos dialogar, fazer interlocuções importantes. Agradeço, viu, Padre Aires, pelo convite, espero contribuir à altura. Doutor Hernando, boa noite. Boa noite, Padre Aires, boa noite, Dr. Péricles, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Notícia. É uma imensa satisfação estar presente aqui no programa Saúde Mental e Resiliência e poder debater um pouco sobre esse assunto que é tão importante na nossa sociedade atual. O Dr. Péricles é psicólogo, atua aqui em Balsas. O Dr. Hernando é da área, se não me engano, o Dr. Hernando é da área de computação, de informática. Isso mesmo. Tenho doutorado em Ciência da Computação, mestrado em Ciência da Computação e graduação em Sistemas de Informação. Muito obrigado. Então, como vocês percebem, caros ouvintes, estamos aqui com pessoas gabaritadas na área para esse bate-papo. Então, ultimamente nós estamos ouvindo aí pelas redes sociais o impacto que está havendo por conta dos massacres nas escolas, e esses massacres, segundo alguns especialistas, têm se originado e difundido pelas redes sociais. Sabemos que as redes sociais ela tem contribuído bastante, vem contribuindo e é uma coisa necessária, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia hoje. E a pergunta que a gente coloca: como usar bem as redes sociais? Mas me interessa saber aqui do nosso psicólogo, a princípio, em relação ao mau uso, né? Porque quando falamos em rede social, nós temos o bom uso e o mau uso das redes sociais. Assim, a princípio, quais os grandes impactos que o mundo virtual, que o mundo da internet pode estar causando na nossa vida e afetando assim a nossa saúde, o nosso bem-estar? Uma pergunta muito importante, Padre Aires, e a partir dela a gente pode tecer aí reflexões importantes sobre a temática. As redes sociais, elas estão presentes aí no nosso cotidiano desde há muito tempo, não é recente a presença das redes sociais. Todavia, né, atualmente tem se percebido que o uso das redes sociais ele tem levado muitas pessoas ao que a gente tem como hipótese de uma possível dependência. As redes sociais, a depender de como elas são usadas, né, elas podem gerar uma dependência tecnológica, né, que é o fenômeno da dependência tecnológica, que vem afetando aí muitas pessoas e vem aí causando
problemas dos mais diversos, afetando desde a saúde física até a saúde mental, né? Se nós formos pensar, a dependência tecnológica, ela é caracterizada tal como qualquer outra dependência. Uma dependência emocional, uma dependência, por exemplo, de drogas psicoativas. Então, o sujeito, ele passa a ser dependente daquilo. E qual que é o impacto de uma dependência das redes sociais? Primeiro que a gente tem que se perguntar, quando a gente fala em redes sociais, são redes, né? A gente está falando de redes, mas que vínculos essas redes possibilitam, né? Qual é o tipo de vínculo, qual é a qualidade de vínculo que as redes sociais, elas possibilitam. O problema não é usar a rede social, o problema é quando os vínculos que o sujeito estabelece são apenas pelas redes sociais virtuais e não pelas... Quando a gente fala em rede social, isso é bastante... Porque uma rede, por exemplo, a gente está aqui, a gente está conectado, a gente está numa rede. Eu acredito que é uma rede social, né? Mas quando o sujeito, ele se conecta apenas pelo modo virtual, aí é que talvez está o problema, o desafio, a questão, porque os vínculos, eles se fragilizam, e quando o sujeito, ele passa a lidar com situações da vida real que exigem ali a presença, um vínculo mais sólido, né? Quando ele precisa lidar com as questões do mundo real, né? Que aí também é outra questão, talvez daria um programa para a gente debater o que é virtual e o que é real, né? Mas a linha ela é muito tênue entre o que é virtual e o que é real. Mas, por exemplo, existem casos em que a pessoa, ela joga, e aí o adolescente ou a criança, e pelo fato de ainda não ter uma maturidade, né, o desenvolvimento, por conta do desenvolvimento psicológico desse sujeito ainda não está totalmente formado, a gente ainda tem aí lacunas importantes, ele muitas vezes acha que pode agir na vida real, com as pessoas reais, nas relações do dia a dia, tal como ele age, por exemplo, num jogo em que ele precisa matar, em que o desafio é matar alguém, né? É exterminar alguém. Então, assim, talvez o que a gente precisa pensar hoje é qual o impacto da utilização das redes sociais na constituição de subjetividades. Assim, ou melhor, que vínculos a gente está formando a partir do uso das redes sociais, né? Que aí eu acho que a gente também não pode, a gente até antes, né, de começar o programa, a gente estava falando, né? Se é bom ou se não é. Talvez a ideia não seja a gente entrar nessa seara, né, do que se é bom ou se não é, mas o impacto disso, de refletir. A gente não pode usar as redes sociais sem reflexão, ou então naturalizar o mundo virtual em detrimento do mundo real. A gente precisa o equilíbrio, né, já que o programa é saúde mental e resiliência, né, talvez aí o equilíbrio que vai garantir, não sei se garantir, mas possibilitar uma saúde mental de qualidade, é você conseguir transitar bem entre o virtual e o real, e sabendo as diferenças de cada um, sabendo que existem realidades que são do mundo virtual que não são aplicáveis ao mundo real, e que a vida mesmo, a vida vivida, ela acontece no mundo real. Por exemplo, hoje a gente vê pessoas aí, a questão da anorexia, de pessoas que ficam se comparando o tempo todo, pessoas que não ficam, por exemplo, ficam olhando redes sociais o tempo todo, e aí ela passa a achar que a vida dela não é boa, porque ela está o tempo todo comparando-se com a vida de, por exemplo, de celebridades, né? Ela acompanha aquilo ali e ela acha que aquilo é a ela acha que aquilo é a realidade. A gente sabe que nas redes sociais a gente mostra apenas aquilo que a gente quer mostrar. A gente seleciona, né? A gente faz ali uma seleção, a gente recorta partes da nossa vida, da nossa história, que a gente quer que sejam colocadas como um programa, né? A gente faz um programa desse, depois a gente passa por uma edição, tem coisas que
que a gente corta, coisas que não ficaram legais, né? E no mundo virtual acontece isso, e a gente tem que saber que na vida real, né, a vida real ela tem demandas, ela tem exigências que não cabem no mundo virtual. Não é que o mundo virtual não seja legal, talvez é isso. Eu não acho, gente, mas é bom ou não é? Eu acho que é legal hoje todo mundo. Eu, por exemplo, tenho redes sociais, todo mundo, acho que quase todo mundo tem redes sociais hoje. Mas o que a gente tem que entender é os vínculos que são construídos pelas redes sociais são vínculos que nem sempre são sólidos, né? Que aí você vai lembrar do que o Bauman falava da modernidade líquida, né? Que tudo é muito líquido, que as coisas não se solidificam, né? Que, por exemplo, você tá aqui, você fica ali passando o tempo todo as informações, né? Você não tem tempo de ler, você não tem tempo de processar, você não tem tempo de degustar, você não tem tempo de maturar aquela informação. Muitas vezes a informação, eu sempre digo que as informações, elas carecem de serem maturadas, né? Elas precisam de tempo, elas precisam ali ser refletidas, pensadas, né? Então é um tema que tá na ordem do dia. Eu acredito que é um tema da maior relevância pra gente pensar hoje, pra gente pensar o sofrimento humano contemporâneo, né? Muito obrigado, Dr. Péricles. Nós vamos estar retomando esse tema, né, da dependência, da construção das subjetividades, e eu queria pegar esse gancho aqui para abordar aqui com o Dr. Hernando na área do sistema, porque nós vivemos num sistema social, político, econômico, um sistema também religioso e um sistema, por não dizer metafísico, né? Por muito tempo se pensava muito na metafísica, e essa metafísica era uma metafísica muito distante, né, de realização do sujeito, né? Que essa realização ia para o mundo eterno, para a eternidade, para o céu. E de uma certa forma o mundo virtual é uma espécie de metafísica onde as pessoas constroem um sistema ali onde buscam realizar de imediato ou provisoriamente muitas coisas da sua vida. Então, doutor Hernando, baseado na sua experiência como professor da área da informática, no contato com jovens, adolescentes, o que você percebe o impacto das redes sociais, da internet na vida da nossa juventude? Esse assunto é muito importante de ser debatido porque nos traz uma visão sobre os pontos positivos e também os pontos negativos do uso das redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de trazer, né, a questão do que seria essas redes sociais, né? Essas redes sociais são aplicativos, né, sites que permitem a conexão de pessoas, né, ou organizações que conectam seus clientes de modo que todos possam se comunicar. Então, pensando nesse ponto, né, a escola como uma sociedade, né, que vai além das suas paredes físicas, né, a escola pode estar, o ensino da escola pode estar presente também no dia 24 horas por dia através do uso das redes sociais, porque sabemos que principalmente os jovens utilizam muito da tecnologia, né? Tem uma frase que diz o seguinte, que tecnologia, para quem nasce depois que ela é inventada, nem é tecnologia, é algo natural que você precisa nascer com aquilo. Por exemplo, se nós formos falar hoje sobre o Pix, né, para algumas crianças, é algo meio que natural para elas. Se você perguntar sobre o caixa eletrônico, ele vai até estranhar, não vai nem saber o que é isso, porque é um serviço que para eles não é mais necessário, devido ele já ter nascido dentro dessa tecnologia, né? Então, precisa a escola estar utilizando esses meios, porque a escola ela trabalha, prepara as pessoas para o futuro, né, para elas se poderem relacionarem, sobreviver no mercado de trabalho, em todos os quesitos. Então precisa a escola estar antenada com podemos dizer, essas atualidades, que no caso as redes sociais é algo bastante atual.
E a gente fala muito sobre os perigos das redes sociais atuais, né? Mas elas têm muitos benefícios, né? No âmbito da escola, a gente pode citar, por exemplo, a educação à distância, né? As pessoas podem estudar, né, em um ambiente, em uma plataforma onde se conectam com outras pessoas de qualquer lugar do mundo e aprender conteúdos novos que serão úteis para a vida dela, útil para o trabalho dela, útil para a sociedade em que ela vive. Então, as redes sociais trazem muitos benefícios, né? A questão que é importante destacar é como essas redes sociais são usadas, ou então como a gente educa os nossos jovens, ou até mesmo as pessoas mais velhas, para utilizarem essas redes sociais. Porque, como tudo na vida, depende muito do seu uso para que nós possamos definir a qualidade desse serviço. Será que ele é bom ou ruim? Eu acho que depende do nosso uso. Então, trazendo isso para o mundo escolar, para o mundo dos jovens, eu vejo muitos benefícios, né? A questão de conectividade, de você compartilhar conhecimento, de você trazer abordagens diferentes da sua, que você, vamos supor, você professor aborda um determinado assunto, você pode trazer abordagens de outros professores para enriquecer o assunto que é estudado. Mas a gente bem sabe que esses dias, né, os últimos acontecimentos estão utilizando as redes sociais para coisas ruins, né? Por exemplo, talvez estimular esses ataques que estão acontecendo nas escolas. Nós estamos vendo muitas fake news, né, sendo espalhadas, criadas por pessoas maldosas que acabam criando um certo grau de pânico entre as pessoas, né, dizendo que vai acontecer ataques nas escolas tais. E isso, acabei de falar vários exemplos benéficos das redes sociais, mas ao mesmo tempo já estou citando um exemplo negativo que a rede social potencializa. Mas a questão que nós precisamos estar atento, na minha opinião, é como aprender a utilizar as redes sociais. Talvez criando políticas de uso ou então políticas de punição para mau usos das redes sociais, porque se a gente for de forma mais abrangente, né, nós vamos ver que as redes sociais elas influenciam votações políticas, né? Talvez isso aconteceu, não tenho provas, né, mas cabe à justiça definir se houve ou não influência das redes sociais nas eleições presidenciais de 2018, né, onde a gente ouviu falar muito de fake news. Criadas pelas pessoas, né, dos seus partidos políticos, né, dizendo que partido tal criou tal coisa, né, e aí você acaba, as pessoas mais velhas que não tinham um certo conhecimento acabavam acreditando naquelas histórias absurdas, né. A gente tem um exemplo não só aqui do Brasil, mas por exemplo lá nos Estados Unidos, nas eleições da Hillary Clinton e do Donald Trump, né, que foi muito polêmica aquela eleição, porque dizem que até a Rússia estava colaborando com o Donald Trump, implantando fake news lá nas eleições. Nós tivemos o Brexit, né, que o Reino Unido saiu da União Europeia, né, também dizem que plantava-se fake news, né, e essas fake news eram plantadas de maneira direcionada, porque através da tecnologia nós temos os softwares, algoritmos, né, com inteligência artificial, que ele consegue aprender, identificar o comportamento das pessoas e direcionar conteúdos que é de interesse de uma pessoa específica. Então, vamos supor que eu tenho um certo olhar para certos tipos de notícias, né? A rede social, né, chamada bolha que a gente vive, né, vai me abastecer de muitas notícias relacionadas àquilo que me causa interesse. Então, se o algoritmo perceber que uma certa notícia, apesar de ser fake news ou não, vai me interessar, ele vai me direcionar. E se for de fato fake news, eu vou acreditar. E aquilo ali vai ter uma forte implicação sobre o sistema eleitoral ou qualquer outra coisa. Quer dizer, é um processo de indução, né, automática e sistemática, né, que tenta ir de acordo com o interesse das pessoas. Mas ainda permanecendo aqui com o doutor Alain, doutor Alain, o que o senhor... Doutor Hernando, desculpa, né, estava pensando aqui no outro doutor. Doutor Hernando, o que
você acha do uso, por exemplo, do aparelho celular, que foi muito útil nesse período de pandemia, em casa, né? Muitas pessoas usavam aí o aparelho celular, outros usavam o seu computador para as aulas. O uso desse instrumento dentro da sala de aula, né? É uma grande discussão hoje no mundo todo, o uso do aparelho celular dentro da sala de aula, né? Você acha que os alunos têm maturidade suficiente para o manuseio do aparelho celular dentro da sala de aula? É uma pergunta também bastante interessante de ser abordada aqui no nosso debate. Eu acho que essa questão da maturidade, de saber o melhor uso desses instrumentos, eu acho que nem nós, que somos mais experientes, ainda temos um amadurecimento adequado para fazer o devido uso. Mas eu acho que com o decorrer do tempo nós vamos nos aprimorando cada vez mais, no sentido de permitir que nós possamos tirar maior benefícios dessas plataformas. Por exemplo, eu acabei de falar do WhatsApp, né? E da utilização de fake news para influenciar em momentos da sociedade, como por exemplo nas eleições presidenciais. Mas o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta muito simplista, né, permite muitos benefícios, no sentido de que a Rádio Boa Notícia, por exemplo, que tem uma abrangência enorme, ela consegue alcançar muitas pessoas do interior aqui da nossa região de Balsas. Muitos interiores que até hoje nunca recebeu um sinal telefônico de aparelho celular. Então as pessoas lá no interior, elas não conseguem fazer uma ligação para a cidade, mas através de uma internet rural, utilizando o celular, ela consegue se conectar ao WhatsApp e fazer essa comunicação com a cidade, pedindo uma informação, passando uma informação. Então é algo muito novo que às vezes a gente ainda não tem um amadurecimento para fazer a melhor utilização, mas que se torna cada vez mais necessário na sala de aula ou então na vida das pessoas, né? E nesse sentido a gente pode ainda abranger a questão de que muitas políticas públicas não alcançam certos setores da sociedade, muitas comunidades. Talvez não tenha um posto de saúde, ou se tem um posto de saúde, não tem uma ambulância, não tem um serviço policial adequado, serviço de segurança e vários outros serviços. Mas o uso do celular, da internet, é uma ferramenta muito democrática, que apesar de não ter chegado muitos serviços em vários setores da sociedade, a internet, o celular, a conectividade chegam para essas pessoas. E quando chegam para essas pessoas, né, dá uma visibilidade para elas, dá uma melhoria na qualidade de vida. Então, isso mostra que nós precisamos incentivar o uso dessas ferramentas, né, mas também não esquecendo da educação de como utilizar essas ferramentas para que sejam utilizadas da melhor maneira, né? Tentando evitar a proliferação de fake news, ou então compartilhamento de coisas que não sejam tão úteis, né? Como por exemplo esses casos aí desses absurdos que estão acontecendo nas escolas. Muito bem, muito obrigado, doutor Hernando. Doutor Péricles, a novela Travessia, né, que transcorre aí entre o Rio de Janeiro, São Luís, parte também em Portugal, tem trazido o tema enfoque das redes sociais, né? Tem destacado aí o papel de um hacker, né, que trabalha invadindo sistemas. Tem abordado o problema de 2 adolescentes, uma que se deixou envolver por conta do desejo de estar nas redes sociais. Enfim, uma pessoa idosa, uma pessoa de idade, fez mau uso, né, de um aplicativo e acabou seduzindo essa jovem, fazendo com que ela se expusesse, e agora ele está chantageando-a e pressionando. A jovem está isolada, assim, está introspectiva, está com dificuldade na família, está com dificuldade na escola, chorando, isolada. Tem outro caso de um adolescente que é muito envolvido em jogos da internet, já perdeu
a noção assim da realidade, do contato interpessoal com sua família, com os amigos no mundo real, porque ele construiu um grupo de amizades no mundo real, chegou ao ponto até de roubar os seus pais para uma competição. E então nós percebemos que essas situações traz muitas discussões, né, e impactos. Você no consultório, na lida prática do dia a dia, como você percebe o impacto dessas redes sociais e o mau uso delas assim, na saúde mental? Essa pergunta ela é fundamental, né? Porque o impacto das redes sociais, de como elas são, isso se expressa no contexto clínico, né? No dia a dia percebe-se a expressão de tudo isso, né? De todos esses agravamentos, né? Que a gente está tendo aí no sentido do uso da tecnologia, um uso que nem sempre ele é refletido, porque o perigo, Padre Aires, reside exatamente em o adolescente ele não ter tanto discernimento às vezes, né, para saber o que é real e o que é virtual, quais são os cuidados que ele deve tomar, né, com quem que ele deve se relacionar. Por exemplo, eu sempre gosto de orientar os adolescentes no sentido de que quando a gente está nas redes sociais, a gente nunca tem certeza de quem está do outro lado. Essa é uma questão sempre muito importante. E aí uma coisa que os pais, por exemplo, devem tomar muito cuidado é no sentido de que às vezes a gente pensa que o perigo está fora, mas hoje com as redes sociais o perigo muitas vezes ele tá dentro de casa e você não sabe. Então às vezes isso né, é um fenômeno preocupante, porque nos deixa bastante assustados no sentido de que o que a gente vai fazer, né? Quais medidas tomar? Né? Como que a gente vai proibir? Não, talvez não seja pela proibição, né? Talvez a saída não seja proibir, mas talvez a saída seja refletir, a saída seja conversar, a saída seja investir em confiança, em relacionamentos de confiança entre pais e filhos, porque muitas vezes o adolescente, com os adultos nem tanto, mas a criança ou adolescente, ela busca muitas vezes nos pares aquilo que ela não encontra no seio familiar, né? Muitas vezes lacunas que existem no seio familiar fazem com que lacunas afetivas, né? Sobretudo afetivas, fazem com que esses adolescentes eles busquem nos pares, né? Suprir muitas vezes essa necessidade. E isso acontece, a gente percebe, por exemplo, no consultório, a dependência tecnológica, ela já está aparecendo. Hoje, se a gente for ver boa parte, né, a minha hipótese, viu, Padre Aires, enquanto psicoterapeuta, é de que os problemas contemporâneos, problemas de ordem emocional que chegam à clínica psicológica, eles têm aí como base, como mediação, as questões aí, o uso das tecnologias, né? Porque as tecnologias, elas fazem com que os adolescentes, eles fiquem cada vez mais concretos. Quando eu falo concretos, é no sentido de que eles pouco refletem sobre a vida, sobre o sofrimento. Muitos adolescentes chegam, por exemplo, um adolescente que chega com dificuldade se automutilando e muitas vezes com dificuldade de lidar com a angústia, com o sofrimento. O pano de fundo disso, a gente está vendo ali, a situação aparente é isso: o adolescente que se automutila, é o adolescente que não tolera a frustração, é o adolescente que não sabe lidar com as emoções. Só que como pano de fundo a gente tem aí muitas vezes o uso desenfreado das redes sociais. Ele tem ali a virtualização da vida, né? Eu penso que a virtualização da vida, ela pode
eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né, pra gente não demonizar o mundo virtual, ou de achar que todos os problemas eles têm raiz na virtualização, no mundo virtual, mas a gente precisa se preocupar com o excesso, a gente precisa talvez criar estratégias, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer, porque sobretudo agora com o advento da inteligência artificial, né, que o Dr. Hernando, ele pode depois até discorrer um pouco melhor, né? Mas com o advento da inteligência artificial, eu penso que esses processos eles tendem a inclusive a se intensificar, se aprofundar, e se a gente não tiver um certo cuidado, né, a gente pode aí cair num buraco que a gente talvez não consiga mais sair dele, né? Eu fico pensando no impacto disso no médio e longo prazo, né? Como que isso vai impactar no médio e longo prazo, na constituição dessas subjetividades, dessas personalidades, né, da construção mesmo psíquica, né? A gente entende, né, Padre, que a construção psíquica ela ocorre no mundo, nas relações, né? Então, por exemplo, o psiquismo que era construído há 10 anos, 20 anos atrás, não é mais o psiquismo que é construído hoje. Hoje a gente tem outra dinâmica social que possibilita a construção de outro psiquismo. É o que o Dr. Hernando falou, é super importante. Hoje, para a criança que nasceu ontem, né, o Pix já é algo que já vai fazer parte do dia a dia dela, da rotina dela, né? E aí uma coisa que o Dr. Hernando tocou num ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado como que as redes sociais elas podem aí, elas ensejam muitas vezes processos de decisórios importantes da sociedade, como que isso, e aí isso, uma coisa que eu não sabia, né, aprendi aqui com você, que a depender do meu interesse, eu vou ser as informações elas vão ser direcionadas, né, então assim, olha o risco disso, né, então assim, isso tem aí um risco muito, muito grande para a gente, para a construção mesmo da vida em sociedade. Eu penso que a vida em sociedade, a gente precisa debater, viu, Padre Aires? Eu acho que é assim, o meu posicionamento as expressões disso a gente está vendo cotidianamente, no dia, assim, a todo momento a gente vê, né? Porque muito do sofrimento que chega, embora ele não chegue como queixa relacionada ao uso da tecnologia, mas quando a gente investiga, a gente vai ver que aquilo tá tecendo, na configuração do problema, o uso das redes sociais está presente, mas a gente não pode demonizar, a gente tem que debater e a gente precisa construir talvez caminhos possíveis, né, pra gente criar um certo equilíbrio, né, nisso tudo, mas talvez não seja a demonização, então não vamos usar, mas eu sou contra, tudo bem, a gente pode ser contra, mas elas vão continuar existindo, porque assim, tem coisas que não voltam mais, né, a gente teve aí uma mudança de paradigma e isso não volta, a gente não tem mais como voltar, né? A gente vai ter que agora aprender a conviver com isso, minimizando aí talvez os impactos, enfim. Muito obrigado, Dr. Péricles. E depois eu gostaria que você retomasse esse tema, porque assim, a gente percebe que uns anos atrás, as mães deixavam os filhos ali ligados na TV assistindo o desenho animado, aquela coisa toda, como forma de prender a criança. Hoje muitas crianças pedem logo um celular, né? Então você vai para os lugares, já pede um celular para ficar ali distraída, não ficar perturbando a mãe, enfim, tal. E ela gosta, né, de estar conectada. Até que ponto isso é positivo ou negativo, né? E esse cuidado. Então fico aí para suas considerações finais, e nós vamos retomar esse tema, e com o doutor Hernando, né, nós queremos conversar aí sobre a questão das fake news, né? Então esse tema atual hoje que está aí, os meios políticos, e também essa novela aí está enfatizando de uma jovem lá que sofreu uma fake news, como tráfico de bebês, então ela está sofrendo por conta disso, e também está abordando um caso de
de um jovem que ele usa um programa e coloca vozes, a fala da pessoa como se fosse ela mesma falando, dizendo certas coisas, mas não é. Quer dizer, tudo montagem, né? Ele pegou a tia dele, fez uma montagem, ela toda bonitona, né? Com uma roupa curta, dançando, quer dizer, e queria publicar, achando aquilo natural e normal nas redes sociais, mas a tia o proibiu, né? Então a gente percebe que essa noção, né, de espaço, né, do que é certo, do que é errado, até que ponto é permitido, o que não é, e nós estamos vivendo hoje uma discussão bastante interessante sobre a regularização das redes sociais, né, para que justamente a gente evite essas tais fake news. É isso mesmo, Padre Aires. A questão da fake news é um ponto muito sensível de debater, porque cada vez mais é mais fácil de se produzir as fake news e, ao mesmo tempo, é difícil de se combater as fake news, porque as tecnologias vão se aprimorando, né? E você pode, por exemplo, simular a voz de pessoas em um vídeo construído aleatoriamente. Com o uso da inteligência artificial, por exemplo, você pode criar imagens quaisquer simplesmente digitando lá um comando. Por exemplo, através de várias fotos do Padre Aires, eu posso simplesmente pedir para um programa que utilize inteligência artificial que ele construa o Padre Aires numa praia tomando sol. E o programa ele vai fazer essa criação dessa imagem. Poucos dias atrás nós tivemos podemos dizer, né, um assunto muito debatido, que foi o Papa, né, utilizando uma vestimenta muito moderna, né, que todo mundo achou muito estranho, foi muito debatido. E aquela imagem, de fato, nunca aconteceu, foi construída por um programa que utiliza inteligência artificial. E, como eu posso dizer, foi muito impactante aquela imagem, porque não tinha nada a ver com o comportamento do Papa, aquela imagem, né? Não tinha também nada demais, era só uma roupa muito moderna que não condiz com o comportamento do Papa. Então isso mostra que a produção dessas informações está se tornando cada vez mais fácil, e ao mesmo tempo vai ser cada vez mais difícil de tentarmos combater essas fake news. Mas eu queria discernir o que é real do que não é, né? Mas ao mesmo tempo eu queria abordar um ponto de que nesse mundo, né, cada vez mais tecnológico, nunca o mundo foi estático. E com cada vez mais tecnologias, o mundo fica menos estático ainda. Isso significa dizer que as redes sociais, as tecnologias, elas permitem mudanças muito rápidas. Pouco tempo atrás nós utilizávamos, por exemplo, uma rede social chamada Orkut, né? Mas o Orkut, se a gente for perguntar para os jovens de hoje, eles não sabem, nunca nem ouviram falar o que é o Orkut, né? Talvez eles não vão saber nem o que é o Facebook, porque até o Facebook, que derrubou o Orkut, já está ficando em desuso, né? E esse modelo de redes sociais que nós temos hoje já está obsoleto. Talvez algumas pessoas já ouviram até falar aí sobre o metaverso, né? A empresa Facebook, dona do WhatsApp, dona do Instagram, dona do Facebook, já mudou até de nome, né? Agora o nome dessa empresa é o Meta, porque ela já percebeu que esse modelo de redes sociais que nós estamos utilizando hoje já está obsoleto e já está investindo no que ela considera a nova onda de redes sociais, que é o metaverso, né? As redes sociais começaram com uma pequena interação, você postava, eu respondia, né? E agora ele vai imergir dentro da nossa sociedade, criando os famosos avatares, né? Então, para nós estarmos fazendo esse programa de rádio aqui, daqui a poucos dias, não vai ser mais necessário nós nos encontrarmos aqui fisicamente, né? Através do nosso avatar, nós podemos criar um ambiente virtual e eu, da minha casa ou de outra cidade, podemos nos encontrar nesse ambiente virtual com o meu avatar me representando, né, com corpo, cabeça, tronco, conversarmos e interagirmos, tomando um café, isso dentro do ambiente virtual. Você põe um óculos de realidade aumentada e dali mesmo da sua casa você pode encontrar pessoas, fazer reuniões, fazer programas de rádio e fazer diversas outras coisas, né? Então a questão
o mundo muda cada vez mais rápido. E o que a gente está debatendo hoje aqui, talvez daqui a pouco tempo nem seja mais tão necessário, porque tudo vai ser mudado, né? E isso acontece porque cada vez mais essa tecnologia permite, ela cria novas possibilidades, né? A gente falava agora há pouco do WhatsApp, que começou com uma ferramenta muito simplista de comunicação, mas hoje você já utiliza o recurso do status, né? No status você já pode vender para outras pessoas, fazer anúncios, né? E as outras pessoas estão vendo, comprando pelo WhatsApp, fazendo negócio pelo WhatsApp. Eu falei agora há pouco sobre o Pix, né? Através do Pix, né? O dinheiro físico cada vez existe menos, né? O dinheiro virtual agora é a nova onda. Você faz o pagamento sem precisar tocar em moeda. O WhatsApp ele já permite o pagamento virtual. Então vai mudando as relações da sociedade. De repente o dinheiro físico nem existe mais. Você paga tudo por essas ferramentas, Pix, pelo próprio WhatsApp. E é importante chamar a atenção de que nós estamos debatendo uma coisa que nós falamos agora no início. Talvez nós não somos nem maduros para ainda utilizar da melhor maneira, mas existe o outro ponto de que essas mesmas redes sociais que nós utilizamos agora, daqui a pouco já estarão obsoletas e novas redes sociais de uma outra forma estarão chegando. Então esse é um processo assim, difícil de abordar, porque quando se mudam essas questões, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Respostas velhas não respondem novas perguntas, né? Então, você abordou sobre a questão, no início dessa minha fala, sobre as fake news, né? Então, a maneira de fazer fake news agora, talvez daqui a pouco tempo nem serão mais utilizadas, porque as redes sociais irão mudar e novas modalidades de fake news estarão sendo criadas. E isso é um processo constante, porque a nossa sociedade, a nossa vida, né, ela não é estática, ela é cada vez mais rápida e cada vez mais instantânea. Porque as redes sociais, ela estimula essa questão do instantâneo, né? E além disso, outro ponto importante de falar é que as redes sociais estimulam os nossos sentidos, né? As pessoas elas ficam mais corajosas, né, nas redes sociais, às vezes ficam mais maldosas, às vezes existe a questão dos algoritmos, né? Que os algoritmos, as redes sociais, elas faturam com publicidade, né? E quanto mais publicidade ela faz, mais ela ganha. Então, e ela, conhecendo o perfil da pessoa, né, vai mostrar cada vez mais conteúdos, publicidades para o perfil da pessoa que está utilizando a rede social. E nesse sentido, né, que cada vez mais as pessoas ficam mais tempo nas redes sociais, com esse metaverso que está chegando, né, que você vai criar os seus avatares, seus ambientes virtuais para estar se encontrando virtualmente, vai criar novos paradigmas aí a serem vencidos com essas novas ferramentas que nós estaremos utilizando. Muito obrigado, doutor Hernando. Nós vamos aqui dar 2 minutos, né, para cada um dos senhores aí fazer as suas considerações finais, porque estamos chegando aqui ao final do nosso programa. De já quero agradecer a presença aqui dos senhores e reiterar o convite para um novo bate-papo, né, sobre esse assunto, porque é um tema que está em voga, né, e é importante a gente estar discutindo, trocando ideias e ajudando, quem sabe, algumas pessoas a também formando sua opinião. E como o doutor Hernando coloca, a necessidade de uma adaptação contínua, né, dentro dessa nova realidade que é dinâmica, né, que é sistêmica, nós precisamos estar nos adaptando. É uma característica do ser humano. Às vezes algumas pessoas não têm essa adaptabilidade rápida, né, tem uma certa resistência, mas faz parte do processo de cada um. Doutor Péricles.
Gostaria de agradecer imensamente, né, ao Padre Aires pelo convite de participar de um programa, né, tão qualificado, né, de um debate qualificado. Aprendi também bastante aqui com o Hernando. Eu penso que esses debates interdisciplinares, eles sempre são muito ricos porque trazem perspectivas diferentes a partir de lugares diferentes, né. Eu vejo que o Hernando, ele tem uma posição, talvez, e é uma posição a partir do lugar dele, a partir da ciência com a qual ele, do campo de conhecimento que ele trabalha. E aos nossos ouvintes, né, eu penso que a reflexão que é muito importante de deixar é que existe uma tecnologia que é insubstituível, que é a tecnologia do afeto, né, os afetos, né, as relações, né, a presencialidade, né, as relações cotidianas, né. Então, e grande parte disso que a gente está vivendo hoje talvez se dê por conta de um esgarçamento nas relações sociais, né? Então a gente tá aí com relações esgarçadas e as redes sociais muitas vezes vêm para nos dar a ilusão, né? Elas nos dão aí a ilusão de que a gente está conectado, de que a gente está, na verdade, a gente tem aí muitas conexões, na verdade a gente não tem conexão nenhuma. Então talvez seja importante, né, a gente pensar numa forma da gente se reconectar com o outro, né, e utilizando sempre dessa tecnologia que é insubstituível, que é o afeto, né? Eu sempre gosto de dizer que os afetos, eles são revolucionários, os afetos transformam, os afetos curam, né? Os afetos, eles são aí essa mola propulsora que nos coloca em movimento, né? Então, as boas afetações, porque tem também essas afetações que não são boas, né? A gente é afetado aí de diversas formas, não só positiva, como também negativamente. Então, talvez a gente investir em afetos, em afetações positivas, seja uma possível saída, uma possibilidade talvez de equilíbrio, né, em tudo isso. Então, talvez muita coisa que a gente procura na rede social, a gente talvez poderia encontrar em relações, na construção de relações, né, saudáveis, relações equilibradas, enfim. Muitíssimo obrigado, Padre Aires. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Padre Aires, por essa oportunidade de estar aqui debatendo com você, com o Dr. Péricles. Foi um debate muito enriquecedor, com certeza os ouvintes do seu programa estão muito satisfeitos e fico de portas abertas para comparecer a outros programas, já que você deixou essa possibilidade, né, e quero também estar aqui presente novamente com o Dr. Péricles para que a gente possa continuar a falar sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Como influencia está influenciando a nossa vida e pode influenciar a nossa vida em momentos muito próximos, né? Você falou que no início do programa que a gente iria abordar a internet, essas tecnologias, né? Especificamente as redes sociais, né? Mas existem muitos assuntos para a gente debater também, né? Como por exemplo a questão das automações, né? Os robôs. A gente falou das redes sociais, mas tem uma coisa que atua bastante lá, são os robôs, né? Robôs não é necessariamente algo físico que está ali com um braço mecânico fazendo algo, mas existem os robôs que atuam nas redes sociais e os robôs que vão influenciar na nossa vida, né? E existe um debate que as pessoas sempre lembram, né? Dos robôs, como eles estarão influenciando na nossa vida, né? Se estarão roubando nossos empregos, né? E aí vem essa questão que é muito abrangente e estou de portas, como é que eu posso dizer? Estou aqui disponível para que possamos fazer novos debates sobre esses assuntos que são importantíssimos de serem debatidos, né? O futuro a gente não sabe qual é, uma página em branco, mas a gente pode conversar sobre as possibilidades que estão aí por vir para nós. Muito obrigado aos nobres colegas, companheiros, amigos. Então, caro ouvinte, faça a sua reflexão, veja a melhor forma de se ajustar, de se adaptar e
controlar a sua saúde, o seu bem-estar, para que você viva bem, em harmonia consigo, com o outro e também com a espiritualidade, com o divino, com o sagrado. Então fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade.